Vamos começar, pessoal? Um pouquinho de atraso aí. Vamos fazer uma prece? Vamos ambiente. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogar do alto a bênção, um amparo para a noite de hoje, em gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em corpo e em espírito. Que possamos nós, encarnados, assim como os desencarnados, que por motivos justos estão aqui, aproveitar da melhor forma os conteúdos hoje discutidos, imbuídos nesse sentimento de paz, de harmonia. Damos por aberto nosso trabalho mensal de hoje, contando com a bênção do alto. Que assim seja. Obrigado, Vitor, por terem vindo. Estava até comentando aqui, é um tema diferente, né? Um tema assim que eu nunca vi esse tema nas casas espíritas, assim, né? E apresentado por um não ginecologista ainda é grave, né? Mas coube a nós a responsabilidade. E, então, assim, eu me baseei em um capítulo de um livro da Associação dos Médicos Espíritas do Brasil, que é o mesmo título. O capítulo do livro é esse: Abordagem Médico-Espírita da Gravidez na Adolescência. Então, tem informações sobre adolescência, sobre gravidez, um pouco da visão médica, um pouco da visão espírita. Tá? A gente fecha depois. Não vai ser extenso. Acredito até que hoje deve ser um pouquinho mais curto que o habitual. Tá? Tem alguém vindo pela primeira vez hoje? Não? Todo mundo já veio, né? Então a gente vai começar a saber como isso. Vamos explicar de novo. O próximo tema até tem um slide no final. Mas já adiantando, o tema da vez que vem é a finitude. Tema interessante. A finitude, o final da vida, terminalidade, não é isso? O Kleber que vai apresentar para a gente. Doutor Rodolfo, foi legal ter mandado não sei se é um convite no Face, que fazia tempo que eu não recebia, né? Então. Hoje eu recebi. A gente reativou o Face. Até ela não veio hoje, uma jornalista, amiga nossa, Giovana, que reativou o Face. Foi legal. Ela se propôs voluntariamente. Não é por isso. Eu não tenho Face, não sei, mas tá funcionando então, né? Tá. Legal, vamos saber. Bom, antes, alguns conceitos, né? E alguns números, porque varia, né? Algumas definições sobre adolescência. O que é, de que idade? Ainda tem-se muita dúvida, né? Então, essas definições são da Organização Mundial de Saúde. Então, a adolescência é esse período, né, de transição entre a infância e a idade adulta. E vai dos 10 aos 19 anos. Olha para você. Dos 10 aos 19 anos. Aí vem mostrar pré-adolescência, adolescência, juventude, mas pela Organização Mundial de Saúde é isso. Dos 10 aos 19, adolescência. Transição. Quem tem filho adolescente aí? Não? Ninguém? Ninguém vai se identificar com... Bora eu, né? Caracteriza-se então por profundas alterações anatômicas, mas todo mundo conhece na adolescência, não tem como. E fisiológicas, né? Crescimento rápido, surgimento dos caracteres sexuais, homem e mulher. Aliás, o foco hoje aqui, quando a gente fala de gravidez na adolescência, é a menina, né? Mas, como a gente vai comentar também, o menino não está isento, né? Pelo contrário, da responsabilidade aí. Então, conscientização da sexualidade, estruturação da personalidade, né? Adaptação ambiental e integração social. Esse texto é da OMS. Então, é o que, breve resumo, lógico que não tem tudo aí, mas do que está contido nessa fase, né? Tem muitos adolescentes no nosso país, em torno de 1/4 da população brasileira é de adolescentes. Então, assim, é uma fatia considerável, né?
considerável mesmo, merece atenção. E é um público, isso eu posso falar até com uma certa propriedade, pelo período que eu estive na secretaria, que não tem tanta atenção, né? Do ponto de vista de saúde pública, de políticas públicas, de uma forma geral. Adolescente é o aborrecente, né? Todo mundo acostumado a falar. Então, assim, é difícil você ver uma política pública voltada para esse público. E é um público, como a gente vai ver, que precisa. Né? Saúde mental, principalmente. A gente vê pouco. Vê muita infância, adulto, muito idoso, é melhorado, mas a adolescência é um buraco, né? Então, em que contexto desse turbilhão aí surge a sexualidade, né? Então, esse trecho é do livro, o intenso fluxo de informações que envolve o adolescente de fora para dentro, e aí cruzando os hormônios de dentro para fora, transformam rapidamente a fisiologia, né, a anatomia do corpo, refletindo também na mente através de sentimentos e emoções. Então é um turbilhão, né? Todos nós, embora eu fiz a pergunta de filhos, mas nós já fomos adolescentes, antes de qualquer coisa. Então é um turbilhão de coisas, de fora para dentro e de dentro para fora. Questionamentos de dentro para fora, hormônios de dentro para fora, tudo aflorando. E de fora para dentro, pressão da sociedade, mídia, questionamentos também e tudo mais. Então, nesse balaio aí, né, esse ser, ele desenvolve a sua personalidade. Ele se afirma diante de si mesmo e diante da sociedade, como ele é e as características que ele demonstra que vai manter na vida adulta, né? Então, é uma personalidade em fase de afirmação, e é nesse contexto, tudo de autoafirmação, o que vem de fora, o que vem de dentro, surge a sexualidade. Então, ela surge num período da vida de afirmação, num período da vida onde ela não é exclusiva, não tem aquele período, agora vamos atender a dar atenção à sexualidade, porque não vem tudo junto. E isso é que gera muitos conflitos e muitas dificuldades. É um período onde o livre-arbítrio passa a ser mais utilizado, com maior liberdade, né? Maior independência. E isso pode levar a caminhos perigosos, por assim dizer. Então, como a gente vai ver, vai muito da base que teve, né? Mais que vem de fora do ambiente, mais a questão espiritual, como a gente vai ver, para formatar isso. E cada vez mais, dos 10 aos 19 anos, o livre-arbítrio ele vai sendo utilizado. Não é isso? O adolescente vai desenvolvendo uma vontade própria, um gênio difícil, a gente chama isso de gênio difícil, né? Gênio difícil é aquela pessoa que é aquilo e pronto, e não muda, não argumenta. Então a gente chama isso de gênio difícil. É uma forma de autoafirmação, né? É o livre-arbítrio, tem todo o direito de se utilizar. Mas isso, por outro lado, pode levar também a escolhas erradas, né? E a importância, então, nesse momento, de se ter o suporte, né? Em torno desse ser confuso em formação de sua personalidade. Então, falando especificamente da gravidez, né, na adolescência, quais são algumas consequências que a gente vê disso, né? A gravidez nessa fase acarreta problemas para as famílias, né? E principalmente os próprios adolescentes envolvidos, pois muitas vezes acaba prejudicando o direito das meninas à educação, à saúde e à autonomia. Uma das piores consequências, pelo que eu li, da gravidez na adolescência, que mais acarreta impacto para o futuro dessa pessoa na vida adulta, é a perda do processo de educação. Educação na escola, estou falando. Então, há um afastamento, isso é estatístico, tem estudos que mostram isso, a porcentagem de adolescentes que engravidaram e saíram da escola e não voltaram mais. Então, essa interrupção desse processo educativo vai gerar um adulto que não tem uma formação adequada, não está preparado para o mercado. Então, a profissão mãe, né, cedo, e essa perda desse processo educativo é uma consequência que gera um ciclo vicioso, né? Então, uma mãe jovem provavelmente não vai dar esse exemplo, né? Lógico que tem exceções, não podemos generalizar. Para o filho,
Então gera um ciclo vicioso, onde ela não consegue uma ascensão social porque não tem educação suficiente, isso foi interrompido, foi tirado, entre aspas, né? Então, isso é uma coisa. Saúde e autonomia também. Então, essa perda desse processo é uma das principais e mais graves consequências que a gente pode imaginar da gravidez nessa fase. Outras consequências a gente pode pensar aí, o aborto, né? A gente vai comentar isso aí também, fuga de casa também, né? É o caminho escolhido por muitos, infelizmente. E o abandono da criança, que infelizmente a gente ainda existe e não é pouco, é mais do que a gente imagina. Nós vivemos numa realidade, mas tem outras realidades no nosso mundo onde isso aqui é extremamente comum, como eu estava lendo, especialmente países aí, África, países ainda menos desenvolvidos que os nossos, é, infelizmente muito comum, né? Abandono de criança, aborto, tudo dentro de um contexto de fuga de realidade, né? Uma pergunta muito difícil de se responder, né? Por que isso acontece? O que leva uma jovem, um adolescente a se engravidar? Então são vários fatores contribuindo. E até assim, deixo aberto, como a gente está até em pouca pessoa, quem quiser opinar, né? Pode ficar à vontade. Mas, para os nossos pensamentos aqui, uma das coisas é a estimulação da mídia, né? Aqui dá para a gente ficar discutindo um tempão. Não é nem assim, eu até coloquei a normalidade, mas seria até talvez a banalização. Então, a liberdade com que é abordado, exposto e tratado temas como o sexo, por exemplo. Então, o acesso hoje é muito mais fácil. Então, ao alcance de um smartphone. Você vê em horários nobres, considerados nobres, você vê cenas e atitudes, comportamentos sexuais que são absorvidos por todos. E imaginem nesse contexto uma personalidade em formação, que vê aquilo como algo normal, uma traição, um uso excessivo do sexo, a banalização mesmo disso, daquilo que é função sagrada, né? Se a gente for levar como nosso aprendizado, isso é algo divino, né? Mas a sociedade não enxerga isso, e a mídia não passa isso. Então os jovens absorvem isso como algo natural. Então trair passa a ser natural, usar desenfreadamente passa a ser natural, busca pelo prazer a qualquer custo passa a ser natural, e passa a ser errado, cafona, aquele que não adere a este bem. Então, naturalmente, dependendo da personalidade, acaba entrando nesse ciclo também. Então a mídia contribui muito, muito mesmo. E às vezes de forma até sutil, e a gente nem percebe isso, mas implica bastante. Esse pensamento também é algo muito comum, né? Então isso não acontece comigo. A amiga, a vizinha aparece na televisão, mas comigo isso não acontece. Eu já fiz várias vezes sem camisinha, por exemplo. Comigo não vai acontecer e tal, acontece. Então é uma das outras, entre outras causas aí. Baixa autoestima, que eu acabei de falar. Então, às vezes, para se afirmar na sociedade, talvez isso não é tão comum no nosso meio, gente. A gente não tem que pensar só no nosso meio. Imagine uma situação de extrema pobreza, uma situação de favela mesmo, onde, aliás, infelizmente, quanto mais baixa a renda, a gente sabe que esse fenômeno é mais importante, mais significativo, onde a menina, talvez para se autoafirmar, ela tem que ter relações, ou tem que se envolver com outros jovens adolescentes que não dão a mínima para nenhum tipo de proteção. E talvez a autoestima dela, na busca por isso, de ter um filho para se firmar diante do homem, ou diante da sociedade onde ela vive, criminalizada ou não, ela acaba indo por aí, né? Buscando, talvez na maternidade, a estima que lhe falta na formação da sua personalidade. Isso é um fenômeno também muito comum, né? Dificuldades escolares, eu acabei de falar. Quanto menor o grau de educação, também mais comum gestação em idades menores, né? Então você vê esse fenômeno acontecer muito em países subdesenvolvidos, com o processo educacional
ainda não tão aprimorado, disseminado, né? Sem dúvida nenhuma, o abuso de álcool e drogas aqui em diversas formas, tanto quanto a adolescente que faz uso, e isso, lógico, a gente sabe, de uma forma direta, pode levar a uma perda do controle, da razão, e às vezes um minuto, às vezes um dia, gera uma consequência, vamos chamar assim, né, da gestação, que vai para a vida toda, né? Drogas, a mesma coisa. Como também se pensarmos na entrada dessas coisas na família, né, nos pais, por exemplo. Então, uma adolescente cujos pais têm vícios, né, ela não tem essa base, né, anterior de formação da sua personalidade. Então, isso vai fazer falta no seu juízo, no uso correto do seu livre-arbítrio, no seu julgamento, porque ela não tem essas referências dentro de casa. Então, o álcool e droga desestrutura a família, isso a gente está cansado de saber, isso pode influenciar nas decisões e escolhas do adolescente. E do parceiro também, né? Relacionamento e comunicação familiar difícil. Então, um adolescente que não tem abertura para falar sobre isso, ainda existe muito preconceito, já foi pior, acredito, né? Então, não se podia nem tocar no nome, filho, vice-versa, de sexo, né? É algo tabu, né? Distante. Hoje mudou um pouco, mas ainda é uma coisa que precisa de atenção, né? Então, se não tem comunicação, se o relacionamento é difícil, quem que vai ensinar, quem que vai orientar? É a mídia, é a internet. E aí eles, como a gente já viu no item primeiro, não tem o discernimento que a gente espera para tratar do assunto com o respeito que precisa, né? Então, qual vai ser o aprendizado? A vida ensina, né? Amigas grávidas na mesma idade, muitas vezes é um estímulo, né? Como eu disse, talvez não na nossa realidade, mas pensem na realidade lá, né? É bonito, é bonitinho, né? É uma questão, não pensar nas consequências e na importância. Pais ausentes entra também na questão de comunicação, de educação. A abordagem, ela passa primeiro pela questão médica, que é muito importante. Os maiores índices de complicação estão nas adolescentes. E quanto mais próximo dos 10 anos, lógico, maiores riscos. Então, sangramento, estou falando de coisas orgânicas mesmo, físicas. Aborto, espontâneos, sangramentos, óbitos, inclusive, porque a estrutura do corpo não está ainda 100% preparada para um fenômeno tão impactante como esse. Imaginem, e infelizmente, com certeza, todos aqui já ouviram falar, se não já até conheceram, meninas de 12 anos grávidas. A gente já viu isso, já viu, né? Notícias por aí, tudo. Pensa na estrutura física dessa criança, ele fala criança, né? A OMS trata como adolescente, mas pensa. Então não está 100% preparado. Os riscos físicos, orgânicos são muito grandes. O pré-natal requer uma atenção ainda maior. E, curiosamente, é um pré-natal difícil, porque pela falta, vamos dizer assim, de um senso crítico, de um juízo, né? Falta-se muito em consultas, né? Então você vê um absenteísmo muito grande nessa faixa etária com relação ao pré-natal. Então não dá importância, não dá, fala. Isso é impactante, né? Então, a primeira forma, você fala assim, como que a casa espírita pode abordar? Então, antes de mais nada, vê a parte física, vê o pré-natal. Então, orientar. Vocês já não estão fazendo? Encaminhar para fazer. Já é um papel que também é de todos. Nós falamos assim, que a gente pensa assim, casa espírita, espiritismo, espiritualidade, vou tratar só do espírito reencarnante, da mãe, vou dar passe na gestante. Ótimo. Mas está fazendo pré-natal? Deixa eu ver o seu cartão. Você faltou. Cadê os exames? Nenhum. Por quê? Isso é responsabilidade de todos. Inclusive da casa espírita. Né? E encaminhar e chamar atenção para isso. Primeira coisa. No segundo ponto,
lutar, isso claro que não sozinho, não é só o papel da casa espírita em si, mas para que essa mamãe adolescente, mesmo que temporariamente afastada, que retome os estudos depois, que tenha suporte para isso. Não é fácil, porque geralmente a estrutura familiar e social em torno dessa gravidez adolescente não é favorável. Mas o que pudermos fazer para que esse link com a educação retorne depois, tem que ser feito, né? Também é algo que pode ajudar e muito. Aí sim, do ponto de vista espiritual, como que a gente entende, né, essa questão, né? Então, como já foi parcialmente dito, né, o adolescente está completando a formação de uma nova identidade no mundo físico, nessa encarnação, lutando pelo seu aprimoramento evolutivo. Então é um espírito, muitas vezes muito mais velho do que a gente possa imaginar, né? A gente não pode esquecer disso, pelas nossas noções espirituais, de que a gente pode estar diante de um espírito até com uma experiência, uma carga muito maior do que a nossa mesmo. A gente esquece às vezes disso, a gente se coloca numa posição de superioridade que às vezes, né, é difícil de lidar. Mas é um espírito que está buscando afirmação, numa encarnação nova. Então ele está completando a formação da sua identidade, né? Não podemos esquecer disso. Então a maturação completa dos órgãos sexuais permitem, a partir dessa idade, a captação de maneira plena dos estímulos do espírito antigo que está habitando agora o novo corpo. Então o espírito não perde as suas heranças de experiências anteriores, tendências, mas elas estão contidas e não se exteriorizam no que diz respeito à sexualidade até que o corpo físico esteja pronto para isso, com os órgãos sexuais prontos para isso. E nessa fase, esses órgãos sexuais estão se completando. Então passa-se a captar e a doar fluidos e energias nesse contexto, que antes não acontecia na infância. Isso estava meio que bloqueado. Na medida que desenvolve os órgãos, passa a absorver mais, aí olha a importância da educação, da mídia, porque no desenvolvimento dos órgãos sexuais vai absorvendo. E também passa a poder se expressar dentro desse contexto, que também não era possível antes. Então, relação sexual, troca de fluidos, etc. Então, a visão espiritual, né? Então, é uma somatória, né, do que vem dos pais, né? Aí eu estou falando de exemplo, diálogo, ensinamentos, parceria, né? Estar junto, né? Mas a gente sabe que um dos principais é o exemplo. Mais a influência do meio externo, que é do mundo, né? Então, família e o que vem do mundo. O que vem do mundo? A mídia, as informações que chegam, os amigos, a escola, né? É o que vem do mundo. Mais a bagagem espiritual, que é o que esse espírito traz consigo de outras encarnações, suas tendências, suas virtudes, seus vícios, suas dificuldades. Então a somatória disso tudo vai resultar na personalidade nova, né? Que a gente sabe que não é tão nova assim, mas dessa encarnação, para a vida adulta. Então tem esses três pilares. O que vem do meio externo a gente tem controle? Talvez, mas cada vez menos. Porque o acesso hoje está muito fácil, né? Hoje no Instagram, no Facebook, no Google, entre outros. Hoje, por exemplo, a própria pornografia. O acesso é extremamente fácil. Tinha isso há 30 anos atrás? Não tinha. Não tinha. Então, o que vem do meio externo está complicado. Mas também não é impossível de, se tiver um exemplo dos pais, um diálogo, você consegue controlar um pouco o que vem do meio externo. Ou fazer com que o que venha seja encarado de uma forma diferente, correta, filtrada. A bagagem espiritual, essa a gente tem que aceitar, lidar, burilar, claro, mas é algo que dificilmente a gente vai, porque é o espírito em si. Né? Então é isso aí que vai formar no mundo, né?
Então, outra coisa importante, né, do ponto de vista espiritual, é gerar o vínculo entre a gestante e o bebê, né, uma vida que renasce, né, desenvolvendo aí a maturidade para a maternidade, numa idade onde maturidade ainda não é desenvolvida. Então, esse é o desafio, né? Essa mamãe adolescente encarar esse filho com a importância que isso merece, né? E quando isso não acontece, as consequências que a gente apresentou no slide anterior, abandono, amor. Então, é função, dentro da nossa abordagem espiritual, né, fortalecer esse vínculo entre mãe e bebê, independente da idade. Esse vínculo tem que ser construído, né? E quanto mais suporte, mais a gente consegue atingir isso. Importantíssimo, né? Lutar contra o aborto. Então, infelizmente, acredito, tem muito pai, mãe que incentiva o aborto, né, dessa gestação, por não concordar, por não achar que é hora, e comete assim um crime, né? Talvez até maior do que o ato em si da gravidez, né? Com certeza, né? Porque é um vítima inocente que não tem nada a ver com a história, é um espírito eterno ligando-se a um corpo, né? E aí então muitas mamães adolescentes ou famílias envolvidas vão por esse caminho. Então é nossa responsabilidade, principalmente enquanto espíritas, que temos essa noção de reencarnação, da importância do corpo físico para as nossas experiências, lutar contra isso. Então a gente só consegue fazendo isso com acolhimento, como a gente vai ver, sem condenação, gerando vínculos, né? Mas o aborto. Então a casa espírita tem que haver até abertura para esse tema, né? Tem que conversar com os jovens, né? Então nas mocidades, ou mesmo nas palestras, nos corredores, ter essa abertura para que o jovem ou a jovem fale sobre sexo, tire suas dúvidas, porque às vezes eles não conseguem ter esse espaço na casa, na família. E muitos buscam, não é só no centro espírita, na igreja também, uma orientação de alguém que lhes é referência. Então ele tem uma referência num padre, tem uma referência num pastor, tem uma referência num médium, num palestrante, ou na pessoa que está sempre aí na casa espírita. Então é dar essa abertura para se falar sobre isso e não tratar isso como algo que ainda está cedo para isso, para você. Então isso é uma coisa que afasta essa sede por informação que é comum nessa idade, ele vai buscar satisfazer de qualquer forma. Então que seja com alguém com boa intenção, capaz de orientar de forma adequada. Senão ele vai no Google. Geralmente vai nos dois, né? Ele já vai no Google e vai na pessoa. Às vezes já chega armado, né? Ah, porque eu li, porque eu vi um vídeo. Mas ter essa abertura é fundamental. Esse espaço, estou falando aqui, lógico, todas as religiões, mas da casa espírita, principalmente, que é o nosso meio, né? Então, essa questão que eu falei, tratar o sexo como um tabu, né? Como algo errado. Então, não é por aí. Isso gera afastamento. A gente quer o contrário, a gente quer trazer para perto. Não é isso? Então, é a base da vida. O sexo em si não é ruim a forma como ele é muitas vezes utilizado. Né? É igual uma faca. A faca não é ruim. Ela serve para fazer só coisas boas. Foi criada para isso. Mas a gente usa para matar. O problema da faca não. Acho que tapa na mão. Então, de forma alguma, condenar. Né? Nem a gestante, nem o pai futuro, nem a família envolvida, principalmente, que às vezes não deu educação, a gente já está com as pedras prontinhas, né, ali para atacar. Então, Joana de Ângeles, né, na mediunidade do Divaldo, coloca assim, já encaminhando para encerrar. Urgem atitudes que possam despertar os adolescentes para a utilização do sexo como responsabilidade,
na idade adequada, quando houver equilíbrio fisiopsíquico, amadurecimento emocional, compreensão dos efeitos que decorrem das uniões dessa natureza. Então, no cenário ideal, é necessário ter um preparo emocional, psicológico, fisiológico, para chegar nesse momento. Nós estamos numa sociedade onde isso está muito longe. Então, não tem preparo nenhum, entre aspas, antes da hora, de forma inadequada, sem esse equilíbrio entre corpo e mente, é o que a gente não quer. Então, urge atitudes que possam despertar nos adolescentes do que é correto. E a gente só vai conseguir isso se der atenção para as bases que a gente comentou. Educação sexual, regime de grande urgência, ao lado de um programa de dignificação da função genética, muito barateado por personagens atormentadas que se tornam modelos da massa juvenil e que, fugindo dos próprios conflitos perturbadores, estimulam-lhes o uso desordenado. Então, é a mídia, né? Porque ela coloca realmente a importância de exemplos que os jovens acabam tendo na mídia, né? Então, você vê, infelizmente, me vem um exemplo na cabeça, uma criança dançando danças sensuais, né? E muitos batendo palma, achando bonitinho, né? Gracinha, né? Desce até o chão. Uma criança de 7 anos, 8 anos, até menos, né? Desce até o chão, que gracinha, bate palma. O que a gente está colocando para essa criança? Qual a informação que eu estou colocando dentro da mente dela? Que isso é certo, que é legal. O que eu vou esperar disso? Estou dando um exemplo muito simples, banal, mas que é muito comum, ou eu estou errado? Então, o que a gente quer, né, colocar na mente? Então, a educação sexual começa dos mínimos exemplos. Regime de grande urgência e um programa de dignificação da função genética, quer dizer que a importância do sexo como gerador da vida, né? E não como a busca do prazer. Essa educação vem de base. Bom, era isso, gente, que eu coloquei e que estava nesse livro. Alguém tem algum comentário? Alguém quer fazer alguma observação? Fique à vontade. Rodolfo, também que você falou aí, a gente trabalhou com adolescência, muito em maternidade, sentiu esse problema de perto, né? Essa imaturidade, essa falta de responsabilidade com a própria gravidez, que levam aos maiores problemas médicos, que traz muita prematuridade, que é muito frequente nos partos adolescentes, né? É uma criança prematura, uma mãe imatura, uma família que, em geral, não aceita, então provoca todas as complicações, né? A pressão da sociedade, da mídia, tudo isso, como isso é complicador. Então, realmente, a parte médica é muito importante, mas eu acho que a parte preventiva teria que ser maior. É educacional também, né, Dr. Kleber? Eu sou da área da educação, então, assim, eu já convivi muito com famílias onde esses valores são totalmente distorcidos e muitas vezes desconhecidos. Tá? Então, as crianças criam, vamos dizer assim, meio que por eles mesmos, sabe? A escola, acho que é a única base mesmo que eles têm de conhecimento, sabe? Mas, infelizmente, o que eles vivem na escola, depois eles chegam em casa, é uma realidade muito diferente. Não dá para... Então, aí há um conflito muito grande. Então, assim, eu percebo que, como educadora, que uma das grandes chaves para realmente abrir as portas do mundo diferenciado seria a educação mesmo, tá? Uma educação onde que valorizasse o ser, a família, que desse oportunidade para as mães. Você
Fala da escola mesmo. Da escola mesmo. Ela tem papel nisso, não tem como tirar. Eu vi um dado recente, cara, eu fiquei feliz de uma certa maneira, uma redução, não sei se uma redução de brasileiros na adolescência. Mas também não sei por que meios. A gente se questiona. Será que é realmente por maior conhecimento da adolescência, maior responsabilidade? Ou será que é por maior uso de pílula do dia seguinte? Ou até conexão abortivos? Um outro detalhe também que eu acho que é importante a gente falar é que, por exemplo, eu acho que vai acabar já vi isso, mas o André Moreira, que fala muito sobre uma coisa assim, fala que na época da eclosão, de despertar mesmo, né, é um tsunami que ocorre na cabeça do adolescente, porque primeiro vem uma eclosão de hormônios, que isso mexe muito na parte física. Vem a parte emocional, que é a parte que está se desvinculando da família, que é o caminho próprio. E tem a questão da pineal, que como abertura, que ela volta, faz uma abertura de todas as tendências que ela teve, de todas as encarnações que ela teve. Então, lógico que isso não vem na forma de lembrança, mas na forma de impulso e tendência, que se tiver desviado, isso vem muito dessa época. Então vem tudo isso tudo muito junto e misturado, numa época muito difícil. E outra coisa, a própria mediunidade pela pineal. Então foi uma abertura grande. Então é uma época chave, né? É lógico que esse desvirtuado vai acabar depois no gabinete da adolescência e tudo. Mas é uma época de tsunami na cabeça do adolescente. A gente nem mencionou aqui, né, a questão das obsessões também, né? Você me fez lembrar esse assunto. Então, quanto de influência que se abre nessa faixa etária, né? Para receber isso também. E hoje também a gente vê assim, muitos adolescentes com uma paixão muito forte, né? E essa paixão assim acaba para segurar o namorado. Eu já vivi muito isso na escola também. Elas acabam... Cai um pouco na questão da autoestima. Isso, aquilo que você falou. Verdade. Né? Então precisa disso para segurar uma pessoa? É uma total falta de estima própria, né? Assim, né? Distorção da visão do próprio corpo. E aí vamos cair de novo na educação. Não tem jeito. Bom, então tá. Aqui o próximo tema, então, né? Reforçando, em agosto, a gente vai colocar no Face, vai colocar no Instagram, vai divulgar direitinho mais, né? A finitude. O final da vida, terminalidade, né? Isso que a gente vai trazer pra gente esse tema. Fica o convite aí para todos, certo? Obrigado por vocês terem vindo mais uma vez e vamos fazer uma prece para a gente encerrar. Faz pra gente. Bom, agradecer nós estarmos aqui nesse momento, recebemos mais uma vez as informações, devem servir para nossas formações de todos aqueles que nós convivemos. Todos nós temos imensa responsabilidade por esses espíritos que hoje estão adolescentes, que nós já passamos, que eles vão formar a nossa sociedade futura, né, que a gente espera que seja um mundo cada vez mais entrando em regeneração. Agradecemos a apoio da espiritualidade, sempre presente, agradecemos ao Rodolfo, se dispor a colocar esse tema, que não é tanto para a especialidade dele, para sua esposa, mas é muito claro, muito objetivo. E, em nome de Deus, sempre agradecidos pela oportunidade, pedimos que as nossas casas, os nossos lares sejam abençoados, que nós possamos estar cada vez mais ligados em família e assumindo a nossa responsabilidade como espíritos, que aqui viemos por isso, que assim seja.